Ao acompanhar o programa de número 221, o Pinga Fogo, fiquei surpresa e, por que não dizer triste, ao ouvir o Jorge se referir à prática da Umbanda como sendo uma imperfeição de uma casa espírita, onde se estuda o Evangelho de Kardec e demais obras espíritas. Faço parte de uma casa de Umbanda que há mais de 60 anos pratica a caridade e que tem trabalho no alívio das dores e aflições de milhares de irmãos necessitados. Os médiuns da casa são criteriosamente preparados por meio de estudos teóricos e práticos para o desenvolvimento de suas habilidades na prestação de serviços espirituais ao próximo. Não conhecia essa restrição dos espíritas à prática da Umbanda, associada aos ensinamentos de Kardec, e a colocação me soou do mesmo modo como soaria uma censura às demais religiões existentes, coisa que nós espíritas somos orientados a não fazer. Se entendi mal, por favor, me desculpe, o Jorge. Que Deus abençoe a todos e os mantenha com saúde e força para que continuem a nos presentear com o Pinga Fogo. Eu passo a bola para você, Jorge. Bom, boa noite para você. Se houve alguma fala da minha parte que pareceu uma censura, a culpa é minha, porque da parte da doutrina espírita jamais poderá existir nenhum tipo de censura a qualquer tipo de doutrina, porque o foco da doutrina espírita é exatamente a união, a fraternidade, o entendimento entre as criaturas. Pode ser que eu tenha me expressado mal e possa ter parecido que eu tenha censurado coisa do tipo. O que provavelmente eu possa ter querido dizer, mas acabei não usando as palavras mais exatas, é que o estudo da doutrina espírita ele tem uma origem específica dentro de um conjunto de obras que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e outros que vão edificar a base doutrinária do Espiritismo. Agora, isso não faz com que, de repente, as práticas mediúnicas possam ser interpretadas como a legítima expressão daquilo que as obras têm. Nós temos muitas casas espíritas, que se dizem espíritas, que têm estatuto espírita e que são distantes daquilo que a doutrina espírita coloca. Então, há uma distância entre movimento e doutrina espírita. No caso da Umbanda, em particular, nós vamos encontrar uma variedade muito grande de instituições que trabalham dentro dessa vertente. Algumas com mais presença do estudo, outras com menos presença do estudo. Umas com mais ritualística e outras com menos ritualística. Então, há uma frente de ideias nesse sentido. Então, nem todas as instituições que têm o rótulo de espírita obrigatoriamente estão alinhadas com o legítimo pensamento da doutrina espírita. E eu posso encontrar casas de denominação Umbanda que fazem um trabalho maravilhoso, extraordinário. E eu posso encontrar outras obras que sejam de Umbanda e que não têm esse preciosismo no aspecto moral, não é? Assim como eu posso encontrar templos budistas fantásticos, templos do Hare Krishna incríveis, pessoas que estudam a Cabala de maneira impressionante, estudos do islamismo sufi, que são conhecimentos impressionantes. E mesmo eles sendo assim, isso não retira deles o mérito de serem dessa forma, mas não obrigatoriamente eu posso dizer a prática budista
é uma prática espírita. É uma prática budista, que é linda, que é maravilhosa, que é extraordinária, mas não necessariamente tem aderência exata com aquilo que o espiritismo tem. Às vezes parece muito. Você tem várias doutrinas que têm uma semelhança muito grande com os princípios daquilo que a doutrina espírita esposa. Então, quando a gente, assim, é uma situação de imperfeição, eu não sei porque eu não vi o 221 para poder trazer uma posição mais abalizada, eu devo ter dito no sentido de que a prática pode ser exatamente a prática do amor que se propunha, mas eu não preciso ser espírita para encontrar a verdade. O Espiritismo tem uma leitura muito bonita de tudo isso, em que, na verdade, não é a doutrina espírita que é a salvação, é o bem que é a salvação. Então, mesmo que eu tenha uma doutrina que não é exatamente a doutrina espírita, isso não tira o mérito de nada disso. E todos nós estamos de mãos dadas, caminhando na direção do bem. A Igreja Católica, a Igreja Protestante, o islamismo, o judaísmo, os cultos afro, os cultos védicos, todos somos todos irmãos caminhando na mesma direção, embora a gente tenha nossas particularidades, um tem mais ritual, a doutrina espírita não tem, uns têm sacerdote, a doutrina espírita não tem, um tem cânticos, a doutrina espírita não tem, mas isso não tira o mérito de nada, porque o essencial é a prática do amor, é isso que determina. Então, nós não podemos ter, por exemplo, em Rondônia, nós temos um culto indígena por lá, que o pessoal estuda demais Kardec. A gente chega na... Já fiz várias palestras nesses locais, são centros beneficentes que existem lá e que trabalham reencarnação, mediunidade, uma série de princípios, mas eles têm uma ritualística que é própria deles. Mas a obra de Kardec está em cima da mesa, eles leem Kardec também. É bem interessante. Isso não tira o mérito de ninguém. Nós estamos todos de mãos dadas. E se por algum motivo eu falei alguma coisa no sentido de ser uma condenação ou uma censura, é erro meu. Porque na leitura da doutrina espírita nós somos todos irmãos, cada um com a sua maneira muito particular de ver, porque, como diz Khalil Gibran, Deus faz a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater.